entanto, durante esta dispersão ou diáspora, sempre consideraram a Palestina como a sua pátria. Perseguidos e oprimidos dependiam assim da sua identidade ligada à sua própria fé. Do mesmo modo que o budismo nasceu do hinduísmo, o cristianismo nasceu do judaísmo. A Judéia tinha sido conquistada pelos romanos no ano 73 a.C. e o resultado foi uma forte tensão religiosa, política e nacionalista. Surgiu uma série de movimentos como resposta à opressão, alguns espirituais como os essênios, outros políticos como os celotes. Quando Jesus de Nazaré começou a predicar, no ano 27 depois de Cristo, que o reino de Deus se aproximava, era uma mensagem que muitos judeus esperavam desde tempos remotos. Desde os tempos do exílio babilônico, os profetas tinham vaticinado a vinda de um Messias ou libertador, e a seus seguidores pareceu que Jesus era o Messias. Ele proclamou e demonstrou a presença e o amor de Javé, e a necessidade de viver bem com o próprio Espírito. No entanto, depois de uma curta explosão de entusiasmo, a popularidade de Jesus entre os seus seguidores decresceu e ao redor do ano 30 depois de Cristo, foi preso pelas autoridades judias, entregue ao governador romano Pôncio Pilatos e crucificado como revolucionário. Inclusive seus discípulos mais íntimos ficaram desiludidos, mas recuperaram a fé com a sua ressurreição. E quando Cristo reapareceu entre eles, proclamaram que ele retornaria, glorioso, no dia do juízo final. Nesta etapa, o cristianismo ainda era um culto judeu, mas o momento decisivo chegou com a conversão de Paulo, antigo carrasco dos cristãos, e as viagens missionárias deste abriram novos caminhos para a conversão das massas. A sua primeira viagem o levou ao Chipre, a segunda à Ásia Menor, Grécia e Egeu, negando que Jesus tivesse sido enviado meramente para redimir os judeus, mas para que fossem perdoados os pecados da humanidade. Realizou outras duas viagens, a terceira pela Ásia Menor, Grécia e Terra Santa, e a última viagem o levou a um lugar tão distante como Roma. A mensagem de Paulo encontrou uma grande aceitação por parte de muitos povos, que se converteram ao cristianismo e não deviam obrar conforme a lei judia. A fé em Cristo e uma vida reformada como membros da comunidade cristã bastaria. O resultado foi uma ruptura com o judaísmo. Cortando estes laços, o cristianismo foi uma religião mundial que se difundiu por todo o Império Romano, apesar das perseguições intermitentes, mas não se manteve nos limites do Império Romano somente. Missionários do Egito levaram a mensagem ao sul, a Anúbia e a Etiópia na África Oriental. E também se estabeleceu uma igreja católica na Índia. Da Síria, o cristianismo se difundiu à Pérsia, e dali, ao longo das rotas da Ásia Central até a China. Um fato decisivo ocorreu no ano 313 d.C., quando o imperador romano Constantino tolerou oficialmente os cristãos, e o cristianismo se converteu oficialmente na religião do Império Romano no ano 392 d.C. Os outros cultos foram então suprimidos. Havia começado um novo capítulo na era do cristianismo. O que tinha começado como fé de uma gente humilde se converteu numa igreja organizada, com uma hierarquia elaborada, estreitamente vinculada com o Estado romano. O predomínio do cristianismo no Oriente Médio continuaria até a chegada do Islã, a última grande religião mundial que emocionou o mundo com a morte do seu fundador Maomé, no ano 632 d.C., mas sobre isto falaremos mais adiante. Em qualquer caso, o relato que seguimos, e que abrange algo mais que um milênio, demonstra o impacto de alguns indivíduos na história. Todos, excetuando talvez Confúcio, foram homens humildes sem ambições pessoais, homens que se esforçaram em converter o mundo num lugar melhor, e o mais assombroso é a forma como perdurou a sua obra. A influência dessa geração de reformadores que viveram entre os anos 600 e 500 a.C. e a atividade missionária do budismo e do cristianismo deram grande importância à história do mundo. Regiões que até então se encontravam muito afastadas entraram em contato entre si, criando uma nova classe de homens no mundo, superando as barreiras físicas ou políticas. As grandes religiões do mundo tinham surgido como mensagens de paz, mas contrariamente ao que desejavam os seus fundadores, também eram uma fonte de discórdia e de conflitos, e assim, infelizmente,
prossegue a sua história. Existe uma ironia neste fato sobre o qual talvez devêssemos meditar. Na atualidade, há mais de 600 milhões de muçulmanos no mundo, aproximadamente uma sétima parte da população da Terra. O mundo muçulmano se estende do Marrocos, no ocidente, até a Indonésia, no oriente, ao norte até a Sibéria e ao sul até Zanzíbar, com pontos isolados disseminados por todo o mundo. É a mais recente das grandes religiões mundiais.